Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no meu canal, onde eu vou te mostrar passo a passo como você pode realizar essa criação que está aparecendo aí para você nessa tela, beleza? Lembrando que o meu objetivo sempre é passar a melhor criação, o melhor resultado de uma maneira descomplicada, beleza? De uma maneira simplificada, para que de fato você consiga realmente ter os mesmos resultados que serão aplicados e extraídos aqui desse conteúdo. E claro, eu não poderia deixar de falar isso, que é um assunto muito importante. Antes da gente realmente partir aqui para o conteúdo, eu te peço que você faça o pagamento dessa aula, que é justamente se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o like, beleza? E durante ou então após você assistir esse conteúdo, você também deixar o seu feedback, o seu comentário. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Outra coisa que eu não poderia deixar de pontuar é o seguinte, que todos os materiais presentes nessa aula estarão disponíveis no canal do Telegram, beleza? Então, se por acaso você quiser realizar essa criação comigo, ou então você assistir esse conteúdo para depois você realizar, de uma certa maneira, é só você clicar no link na descrição que você vai ser redirecionado para o canal e lá você vai ter acesso ao download de todo o material utilizado, fechou? Tamo junto. Então vamos lá, antes da gente iniciar a criação aqui de fato, eu quero te mostrar como você pode realizar a instalação de um brush, tá? Porque dentro desse material que eu vou disponibilizar para você, de uma certa maneira, há também a presença desse arquivo de brush, que é justamente os pincéis, tá? Outros modelos de pincéis diferentes dos padrões que vem aqui no Photoshop. Então basicamente você vai vir aqui, ó, nessa ferramentazinha de pincel, beleza? Ou então com a tecla de atalho B. E agora você vai vir aqui acima, beleza? Que é justamente nessa setinha e depois vir aqui nessa engrenagem, beleza? E você vai abrir isso. Abrindo isso, vai ter uma listagem, né? Assim como tá aparecendo aqui. E você vai vir aqui, ó, em importar pincéis, beleza? Importando pincéis, aí você vai justamente nessa pasta onde estão presentes os materiais e você vai vir e vai achar aqui, ó, esse 30 Artistic Photoshop Stamp Brush, basicamente é isso. Aí você vai pegar, vai dar 2 cliques que ele vai importar. Não aconteceu nada aqui no meu Photoshop porque eu já tenho ele aqui instalado. Então, de uma certa maneira, não vai fazer diferença. Mas é basicamente isso, tá? Então você vem até o pincel, vai até a engrenagem, vai abrir a listagem, importar pincéis e selecionar arquivo. E é isso, fechou? Beleza, toda vez que eu achar necessário também pontuar isso, eu vou realizar essa fala, beleza? Que é justamente a respeito dessa ação aqui que eu sempre utilizo no início, tá? Justamente para criar essas linhas guias. Se por acaso você não sabe realizar isso, eu vou te recomendar o vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, que é justamente como ser mais produtivo no Photoshop. E lá eu te ensino do zero como você realizar essas ações aqui e outras ações também para facilitar o teu processo, facilitar o teu trabalho aqui dentro da criação, fechou? Então o primeiro passo é justamente fazer a blocagem aqui dos elementos, ou seja, importar esses assets justamente para a gente identificar onde cada coisa vai ficar e assim a gente conseguir ter uma visualização melhor e começar a ambientar com base numa definição de organização desses elementos, beleza? Então vamos lá, eu vou vir aqui na pasta que vai estar disponível no canal do Telegram, repetindo novamente, e eu vou estar importando aqui tanto esse escudo, né? Claro que a gente vai importar tudo, mas eu vou importar tanto esse escudo para cá, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó. Não, eu posso até fazer aqui, ó. Posso puxar essa garrafa, beleza? E jogar pra cá. Você vai perceber que essa garrafa, ela é um objeto inteligente, ou seja, ela tem outras propriedades dentro dessa... como se fosse uma pasta, tá? Ele preserva todas as camadas ali dentro. Então, você identifica o objeto inteligente justamente com esse símbolozinho aqui, tá? Ao lado da camada. E aqui eu vou dar 2 cliques nele e vou dar um OK, beleza? E aqui você vai perceber que há algumas camadas aqui, que é justamente a camada de Shadow, que é justamente a sombra, e o BG. Então eu vou desativar tanto o BG quanto a camada de Shadow, beleza? E vou dar um Ctrl S. Voltando aqui para minha criação, você vai perceber que já retirou o fundo. Por quê? Eu desativei lá e apertei Ctrl S justamente para salvar, beleza? Outra coisa a respeito dessa questão de salvar, é interessante com que você, ao iniciar uma criação, você realmente salve o seu projeto e do decorrer do processo, você vai apertando Ctrl S em todo momento, porque o Photoshop ele é fera em dar bug, em dar erros, né, de uma certa maneira, então é sempre bom você ficar um pé atrás, beleza? Sempre faça isso. Iniciou o projeto, Ctrl Shift S, beleza? Ctrl Shift, é isso mesmo. Ctrl Shift S, e aí você salva o projeto, depois Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S no decorrer do caminho, fechou? Basicamente é isso, ó. Já vou dar um OK, show de bola. E aqui, deixa eu ver se eu vou importar mais alguma coisa agora. Eu vou importar essa bola aqui também, ó, jogar pra cá, e vou desativar o olhinho, beleza? Aqui eu já vou arrumar aqui de uma certa maneira que eu consiga ter um padrão de organização bacana, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, garrafa.
Beleza, organizando tudo isso daqui, eu vou desativar, ou melhor, eu vou recolher ali, né, aquelas bandinhas. Beleza, realizando esse agrupamento, agora eu vou reduzir aqui, ó, a escala desses elementos, beleza? Vou trazer mais ou menos pra cá, vou pegar esses dois aqui, ó, garrafa mais o escudo, e vou dar um Ctrl T. Habilitando o Ctrl T, ele vai habilitar justamente as propriedades de redimensionamento, beleza? Então eu vou vir aqui com a tecla Shift e Alt, beleza? É Alt, isso. Shift e Alt vai variar de versão para versão do Photoshop, beleza? Essas teclas. Mas vou apertar essas duas aqui para ele reduzir de maneira que mantenha as proporções originais da imagem e também reduzir de uma maneira centralizada, beleza? Se por acaso eu só aperto o Shift, ele vai reduzir com base nesse ponto de ancoragem no qual você tá. Agora, desde o momento que eu aperto Shift e Alt, ele vai reduzir de maneira centralizada. Então eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Aqui eu acho que tá ok. Vou aumentar agora esse escudo, beleza? Ele vai ser uma das bases principais aqui do meu elemento. Vou trazer mais ou menos pra cá, ó. Ctrl T novamente. Show de bola. Perfeito. Assim eu acho que já tá ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma elipse aqui, ó. E a minha ideia é o seguinte. Trazer um estilo mais voltado pro Brasil aqui nessa parte de cima e trazer a identidade justamente da Copa do Catar mais embaixo, que é uma identidade mais minimalista, beleza? E qual é esse padrão brasileiro que eu digo? Texturas de papel amassado, esse tipo de coisa. Tem a questão também desse brush que a gente vai utilizar, que é um brush artístico, que é justamente como se fosse um jato de tinta. Algo mais nessa pegada brasileira, algo mais nessa pegada rua, tá? Até mesmo a fonte que a gente vai utilizar vai ser nessa pegada mais abstrata, beleza? Aí eu vou pegar essa elipse agora, vou puxar aqui de fora, ó, clicar, sem necessariamente agora, pelo menos não nesse momento, pressionar a tecla Shift ou algo do tipo. Eu quero bem distorcido assim mesmo. Então eu vou puxar assim, ó, até aqui mais ou menos, e vou ver se vai funcionar. Se por acaso não funcionar, eu vou estar modificando ali no decorrer, beleza? Então eu vou pegar esse preenchimento, vou desativar essas linhas aqui por enquanto. Vou pegar esse preenchimento e colocar um branco, tá? Só pra gente ter uma visualização melhor. Agora eu vou jogar ela pra baixo do escudo, beleza? E agora eu vou posicionar ela aqui certinho. Vou fazer o seguinte, ó, vou apertar Ctrl A, beleza? E vou centralizar ela aqui, ó, de maneira vertical, beleza? Então eu venho aqui, Ctrl A e basicamente centralizo. Claro, Ctrl A, mudo aqui para a ferramenta de mover, beleza? Para habilitar esse novo painel e depois venho aqui em centralizar justamente de maneira vertical. E agora eu vou abrir mais um pouco aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, para abrir tanto de um lado quanto do outro, eu vou pressionar a tecla Alt, beleza? Senão, ó, se eu solto a tecla Alt, ele só abre de um lado. Eu vou pressionar a tecla Alt aqui, vou abrir mais ou menos até aqui, beleza? E vou descer mais um pouquinho. Show de bola. Eu acho que aqui já tá ok. Se por acaso não ficar bom, depois a gente vai alterando. Ctrl A novamente, vou centralizar aqui, se por acaso a gente deu uma escapadinha. Enfim, isso acontece, normalmente acontece, então é interessante com que a gente venha tá corrigindo essas questões. Agora, eu vou importar a grama, que é justamente o background, o fundo aqui desse escudo, tá? Justamente pra gente preencher essa área. E agora eu vou fazer essa importação. Então eu vou vir aqui na pasta dos assets, né? Então eu vou pegar aqui, ó, essa grama e vou jogar pra cá também, beleza? E essa grama, ela vai diminuir um pouquinho, tá? Basicamente isso. Vou até desativar aqui essa garrafa pra eu ter uma visualização completa dela. Se por acaso eu quiser manter esses padrões menores, né? Ao invés... O que eu digo padrão menor? Se por acaso eu aumento a escala, a grama também aumenta. Então, se por acaso eu quiser manter essa grama pequenininha, eu vou rotacionar aqui justamente para eu ganhar mais espaço, né? E distribuir ela aqui de uma melhor forma possível. Vou deixar aqui mais ou menos, vou dar um OK. E agora, para eu realizar essa inserção aqui, eu vou fazer de uma maneira bem grotesca, tá? É justamente colocando ele aqui, ó, pra dentro do nosso grupo de escudo. Eu vou pegar esse mais aqui, eu já vou tirar ele, tá? Então vem aqui, ó, na ferramenta laço, beleza? Vem aqui na ferramenta laço, ou então a tecla de atalho L. Vou selecionar esse laço aqui, ó. E agora eu vou criar uma máscara de camada invertida, beleza? Ou seja, ao invés de eu vir aqui, ó, e clicar na máscara de camada somente, você vai perceber que ele vai manter aquilo que a gente selecionou. E não é isso que eu quero. Eu quero manter o que está inverso. Então, ao invés de eu só clicar, eu vou pressionar a tecla Alt, beleza? Vou vir aqui novamente, justamente para ele criar uma máscara de camada invertida. Agora, para a grama aqui, lembra que eu falei que eu vou fazer de uma maneira bem grotesca? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui esse laço e vou selecionar aqui justamente onde não aparece, beleza? Que é justamente essa área aqui do escudo. Então, eu vou selecionar essa área. Se você quiser, você pode fazer com a Pen Tool ou então com a ferramenta laço poligonal. Pode ficar à vontade a respeito disso, beleza? Então, como a gente quer manter essa
área na qual a gente selecionou. Então agora, ao invés de eu pressionar com a tecla Alt para ele criar uma máscara invertida, eu vou apenas pressionar aqui a máscara de camada. E você percebe que ele vai fazer esse recorte. Então, se você desativar aqui o escudo, olha que horror, olha que coisa ridícula aqui, é justamente esse recorte. Porém, como não aparece, de uma maneira não tem problema, não tem porquê eu ficar recortando aqui as curvinhas do escudo, então não faz muito sentido para mim. Já na garrafa, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente centralizar, beleza? Ou melhor, vou aumentar essa escala dessa garrafa, Ctrl T, Shift e Alt selecionado, e vou deixar mais ou menos assim, beleza? Eu vou até diminuir um pouco a opacidade para saber se realmente eu posso estar subindo ou descendo com ela. Então, nesse caso aqui, eu vou descer um pouco, beleza? Vou descer até aqui, mais ou menos. Vou subir mais um pouco e vou aumentar a escala. Até aqui, eu acho que já tá ok, beleza? Agora, o que eu posso fazer? Já que eu tenho essa transparência aqui, com essa opacidade reduzida, eu tenho uma visualização de como eu posso estar recortando aqui essa criação. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso muito bem vir aqui na camada da garrafa, posso ativar aqui a Pen Tool, ou seja, justamente para eu recortar, beleza? E agora, eu venho aqui na opção demarcador, de bola, e não forma, não pixels, vem aqui em demarcador, e agora eu vou selecionar essa área aqui, justamente para que eu possa estar recortando e fazendo com que essa garrafa, ela adentre aqui no escudo, beleza? E essa área aqui já vai estar bem ok, já está sobreposta, né, na verdade, então de uma certa maneira ela já vai ficar certinho, só essa área aqui que a gente não quer que aconteça isso. Então eu vou pegar aqui, ó, esse ponto, beleza? Vou puxar para cá. Vou fazendo a curvatura aqui com a Pen Tool. Show de bola. Cliquei em outro ponto. Vou puxar para cá. Agora eu vou direcionar isso daqui pressionando a tecla Alt, né? Nesse pontinho. Show de bola. Vou pegar mais um ponto aqui. Opa. Vou pegar aqui, ó. Dar um Ctrl Z. Vou retornar até aqui. Vou dar um clique. Show de bola. Beleza, feito isso, agora eu posso muito bem vir aqui, ó, fechar essa seleção, beleza? Fechando essa seleção, eu venho aqui agora em seleção, de fato, e faço aqui com raio de fusão em 0, beleza? E agora, ao invés de eu criar uma máscara de camada somente, eu vou criar uma máscara de camada invertida, ou seja, pressionando a tecla Alt, beleza? Então, cliquei com a tecla Alt. E aqui você já percebe que a garrafa ela já adentra aqui no escudo, né? Agora é só retornar aqui com a opacidade, nesse caso aqui eu fiz no grupo, beleza? Então retorno para 100% e é justamente esse efeito aqui no qual eu quero. E aqui eu consigo brincar agora com a sombra, com a luz, enfim, e tendo essa profundidade aqui na minha criação, beleza? Agora eu vou pegar esses dois aqui, essa garrafa e escudo, beleza? E vou centralizar certinho, beleza? E vou aumentar um pouco a escala de ambos. Acho que até aqui já tá ok. Então aqui eu já tenho uma visualização de como vai ficar essa base, essa estrutura. Agora é justamente eu acrescentar aqui as bolas de futebol, né? Então eu vou habilitar aqui, ó, essa camada e vou posicionar ela certinho, tá? Então essa bola de futebol aqui que eu peguei foi justamente da Envato. Então, de uma certa maneira, eu tenho a opção de estar trazendo ela com a sombra, esse tipo de coisa, e já fica muito mais interessante e facilita o nosso trabalho também, né? Então eu vou puxar ela para cá e vou diminuir um pouco essa escala, beleza? Aqui já tá, talvez já esteja ok. Vou alinhar certinho aqui, ó, com essa área de bola. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, beleza? Posicionando aqui, eu vou duplicar pressionando a tecla Alt, clicando nela e arrastando, beleza? Então, de uma certa maneira, ele já vai fazer com que duplique e posicione justamente até onde você arrastou. Agora, ao invés de eu estar utilizando essa daqui, eu vou colocar aqui, ó, 0,1, beleza? E agora eu vou pegar essa outra na qual eu dupliquei e vou trazer para de trás do escudo, beleza? Vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui 0,2. Agora eu pego ela, dou um Ctrl T e vou diminuir aqui essa escala, beleza? Porque é justamente para simular isso, essa distância que ela tá aqui do escudo em comparação a essa daqui. Você percebe que ela tá maior em escala, então de uma certa maneira já traz essa sensação de profundidade e também tem essa outra aqui que ela já tá menor, né? Então de uma certa maneira já fica bem interessante também, fechou? Vou dar um ok. O ok que eu digo é justamente vindo nessa opçãozinha aqui, tá? Desse check. Ele já vai finalizar ali a sua opção de redimensionamento ali que você habilitou com o Ctrl T. Estamos quase lá nesse início da blocagem, nesse princípio, né? A gente vai chegando lá aos pouquinhos e agora é justamente importar aqui tanto a questão das cores da Copa, né? Como também a questão das cores aqui acima
do Brasil. Então, para utilizar como base essas cores da Copa, eu vou estar pegando essa artezinha aqui da própria Copa mesmo, né? E eu vou vir com conta-gotas, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar ela daqui desse grupo. Eu vou habilitar aqui uma cor sólida. Cor sólida. Vou dar um OK. Eu vou convertê-la em objeto inteligente, justamente para eu ter aqui um recorte, né, nessas áreas da margem, beleza? Vou dar 2 cliques novamente e vou vir em sobreposição de degradê. Agora eu venho aqui, ó, nessas opções de degradê e vou setar aqui, ó, nessa primeira, essa cor mais escura, beleza? E agora eu vou setar aqui essa cor mais clara nessa área. Então é interessante com que você realize essa distribuição de luz baseado no posicionamento de luz que você realmente for querer a sua criação, beleza? Então a minha luz, ela vai vir nesse ângulo aqui, ó. Eu vou até desenhar para você. Ela vai vir aqui, ó, nesse ângulo aqui, beleza? Então, basicamente é isso. Então essa área aqui, necessariamente, ela precisa estar mais clara, né? Então é justamente isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui essa sobreposição de degradê, dar 2 cliques novamente, e vou mudar o ângulo aqui, ó, justamente trazendo essa cor mais clara para essa área. Eu vou puxando um pouquinho aqui, ó, para ele revelar um pouco mais desse tom mais escuro, beleza? Aqui para mim já tá OK. Show de bola. Eu já tenho essa presença mais forte dessa luz. E agora eu vou trazer esse preenchimento justamente para baixo dessa elipse. É justamente onde a gente vai acrescentar aqui as cores do Brasil. Então aqui nessa elipse eu já posso mudar a cor dela, apertando U, beleza? Vindo aqui em preenchimento e eu vou mudar aqui, pegar aqui como um amarelo, mas eu não vou pegar um amarelo como esse. Eu vou puxar um pouquinho pro laranja aqui, até aqui mais ou menos, ó. Então o código vai ser basicamente esse daí, tá? Eu acho que eu vou fechar um pouquinho mais essa saturação, tirar um pouquinho mais aqui, ó. Show de bola. E depois a gente pode estar acrescentando aqui tanto as fontes, beleza? Como também a questão da tarja, né? Que a gente vai colocar aqui justamente com o brush, beleza? Então, esse é o nosso processo de blocagem. Aqui a gente já tem uma visualização de como vai ficar a criação de fato. Agora é o momento da gente começar a fazer a ambientação e as demais partes do processo aqui dentro da criação, fechou? Lembrando que esse processo de blocagem, ele de uma certa maneira, é justamente para você ter uma visualização completa, tá? E não necessariamente para você seguir com tudo que você realizou aqui nesse início, né? De uma maneira 100% à risca. Então, pode haver sim mudanças, tá? Então, de uma certa maneira, pode haver mudanças na tonalidade de cor, pode haver mudança no posicionamento, na escala, então você não precisa ficar preso a isso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou justamente estar mexendo aqui nessa garrafa, beleza? E eu vou desativar aqui, ó, essas bolas, beleza? Aqui tá a tarja dentro, né? Eu acredito. De bola, eu vou tirar pra cá, vou tirar aqui. E aqui eu vou ter uma visualização, não só da garrafa, mas sim desse escudo e dessa grama também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui primeiramente na garrafa, e é sempre importante você trabalhar com grupos justamente por isso, para você ter esse nível de organização. Você percebe que, de uma certa maneira, há sim somente uma camada aqui, porém outras camadas serão sobrepostas a essa, fazendo com que de fato venha a haver uma desorganização caso esteja tudo embolado, tudo junto ao mesmo tempo. Então aqui eu já tenho definido que haverá um ponto de luz atrás da minha garrafa, beleza? Então eu posso até realizar ele também, que aí vai facilitar aqui o meu processo de visualização. Como que eu posso estar realizando esse ponto de luz? Eu posso vir aqui, ó, nas camadas de ajuste, beleza? Vou vir aqui em cor sólida e vou definir aqui um amarelo mais puxado pro laranja, beleza? Vou puxar mais ou menos pra cá e vou voltar um pouquinho com ele, beleza? Basicamente isso daqui. Agora, vou desativar aqui o preenchimento, beleza? Como que eu desativo a visualização desse preenchimento? Apertando Ctrl I após selecionar a máscara de camada, beleza? Então eu clico aqui na máscara de camada e aperto Ctrl I. E aí ele vai pintar a minha máscara de camada de preto. E lembrando que na máscara de camada, tudo que tá preto apaga não, na verdade esconde. E tudo que tá branco revela, beleza? Basicamente é isso, tá? Agora eu venho aqui na ferramenta de degradê, beleza? Ferramenta de gradiente. E eu venho nessa opção radial, beleza? Que é justamente essa segunda opção ao invés do linear. Agora já tá setado aqui tanto o branco aqui acima quanto o branco aqui abaixo, que é justamente para eu revelar aquilo que eu tiver pintando aqui dentro de uma máscara de camada, beleza? Agora eu vou pintar aqui justamente clicando e arrastando, beleza? Que ele vai começar a revelar essa camada, essa sobreposição dessa cor sólida nessa área, beleza? Então eu vou pintando aqui, ó, vou jogar para cá
E eu posso também estar mudando o modo de mesclagem. Ou seja, eu posso pegar aqui e mudar para um divisão, por exemplo, ó, já me traz brilho. Já que esse divisão traz brilho, eu posso trazer um de contraste também, tacar por cima aqui, ó, por exemplo, um luz indireta, ou então um sobrepor. Enfim, eu acho que o luz indireta vai atuar bem aqui nessa área, tá? Luz do pino também foi interessante, mas eu vou trazer um luz indireta, eu posso testar ele por baixo também. Posso testar ele por baixo para ver se fica legal. Então aqui eu posso até mudar um pouco a tonalidade desse laranja e puxar um pouquinho mais, talvez mais pro laranja ainda, eu faço o teste aqui, ou então um pouquinho mais pro amarelo. Eu acho que aqui, eu vou puxar mais um pouquinho pra cá. Eu acho que aqui é o ponto-chave, tá? Basicamente é isso. Então você percebe que aqui, nesse caso, há uma sobreposição de contraste, maior contraste, ou seja, que mantém a essência da cor, né? Que é justamente essa camada aqui com a luz indireta. E também tem o divisão que traz uma luz um tanto quanto mais estourada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até excluir isso daqui e vou refazer aqui, ó, essa com essa divisão, beleza? Então eu vou jogando pra cá, ó, pegando algumas vezes e trazendo de uma maneira reduzida, beleza? Ou seja, para ele se concentrar mais em algumas áreas, ou seja, se eu pegar aqui, ó, e colocar bem pequeno, de uma certa maneira, ele vai concentrar justamente esse ângulo radial nessa área, beleza? Então vou pegar aqui, ó, concentro um pouco mais aqui, aqui também, e vou fazer a mesma coisa do lado de cá, beleza? Aqui eu acho que já tá ok pra mim. Além desses, eu posso muito bem trazer brilhos mais claros, né? Que é justamente remetendo à fonte de luz que vai estar presente aqui nessa área. Então eu posso duplicar, beleza? Apertando Ctrl J, pegando essa cor aqui, dando 2 cliques e puxando para um tom mais claro, assim como o branco, quase o branco, por exemplo. Enfim, eu posso excluir essa máscara de camada. Excluindo essa máscara de camada, agora eu posso adicionar uma nova e começar a novamente fazer a sobreposição dessas áreas, beleza? Então eu posso vir aqui, ó, pressionar a tecla Alt, esconder essa camada, justamente com a máscara de camada invertida. E aqui eu posso muito bem trocar do degradê, vir com o brush agora para eu ter mais controle, beleza? Então eu vou mudar aqui pro brush, vou vir aqui, ó, nas opções, ó, e vou selecionar aqui, vou setar justamente essa primeira opção aqui dos pincéis gerais, tá? Que é o redondo macio. Fazendo isso, eu vou pressionar a tecla Alt, beleza? Vou arrastar pro lado com o botão direito pressionado, beleza? Ele vai aumentar o diâmetro do meu pincel. Se eu jogar para cima, ele diminui a dureza. Se eu jogar para baixo, ele aumenta a dureza. Então eu vou deixar a dureza aqui em 0 e vou aumentar um pouquinho mais. Então aqui na cor branca, opacidade e fluxo, vou reduzir um pouquinho. Vou deixar o fluxo aqui em 46%. E vou começar a revelar essas áreas aqui, ó, justamente de onde é essa fonte de luz. Na verdade, o fluxo está muito alto, vou excluir essa máscara de camada, vou colocar uma nova, beleza? E agora eu vou diminuir o fluxo aqui para 25%. E aqui eu vou conseguir ter mais controle ainda aqui nessa área, beleza? Então olha só, eu vou dando algumas pinceladas aqui, ó. Exatamente isso. Se eu quiser, eu posso trazer aqui justamente para uma cor mais pigmentada e posso testar aqui com outros modos de mesclagem, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, em divisão já fica bem interessante, eu acho que é o que já tava. Vou deixar em divisão e vou trazer aqui para esse tom mais claro, beleza? E também, a partir desse tom mais claro, eu consigo estar testando outros modos de mesclagem também, beleza? Para saber se realmente é aquele modo que mais se adapta aqui à minha criação. Nesse caso aqui, subexposição linear ficou legal e divisão também ficou legal. Eu vou deixar em divisão mesmo. Qualquer coisa depois a gente muda um pouco, tá? Sobrepor aqui. Ou a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Com esse fluxo baixo eu consigo ter muito mais controle. De uma certa maneira, ele se torna muito mais fácil aqui para eu estar aplicando nessas áreas de menor destaque, beleza? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso, da mesma forma que a gente fez a sobreposição desses mais pigmentados, eu posso sobrepor também esses, tá? Pressionando Ctrl J, vou retirar, vou excluir essa máscara de camada, pressionando com o botão direito, excluindo aqui. Então, retirando essa máscara de camada, agora eu posso vir com uma nova, beleza? Invertida. E agora eu posso, novamente, vir aqui, ó, começar a revelar justamente nessas áreas aqui, nas quais se concentram essa fonte de luz, beleza? Revela aqui com o brush na mesma configuração, que é justamente 25% de fluxo. Opacidade eu deixo em 100%. De bola, assim já fica legal. E o que eu posso fazer? Para não ficar essa luz artificial, eu posso muito bem pegar essas duas aqui, dar um Ctrl G, vou pegar todas essas daqui, dar um Ctrl G, colocar a luz, de bola. Agora nessas duas aqui, colocar aqui luz 01, que são essas luzes mais claras, eu posso muito bem dar um blend if nela, para elas se tornar um pouco mais inclusas aqui dentro do nosso cenário, beleza? Então eu posso muito bem dar 2 cliques nessa luz. E agora eu vou retirar aqui a visualização dessa luz nos pontos mais escuros aqui da minha imagem, que é justamente essas áreas aqui nas quais a grama estão presentes, tá? Então eu posso muito bem vir aqui em camada subjacente, beleza?
nessa segunda opção aqui, tá? Nesse slice, que ele vai tirar as informações da camada abaixo, beleza? Eu posso puxar um pouquinho para cá, ó. Olha como é que ele vai tornando mais realista. Então, a partir daqui, você percebe que fica muito duro, né, essa transição. Então, daqui em diante, eu vou pressionar a tecla Alt e vou separar e vou puxar um pouquinho mais para cá, beleza? E agora eu posso ir retornando aqui, ó, fazendo com que esses slices aqui, eles se tornem um tanto quanto mais distantes um do outro, tá? Que é justamente essa a representação da passagem, da transição que esse efeito vai ter justamente referente à retirada dessas áreas, seja em tom mais claros ou escuros. Então, olha só a diferença de detalhes que a gente ganha aqui da grama, justamente com esse Blend If, né? Então, se torna muito mais interessante. Depois, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reduzir, ou melhor, a gente vai intensificar os volumes aqui dessa grama, né? Seja realces ou seja a questão de sombras. Então possa ser que a gente precise retornar aqui nessa área e tá modificando, mas não tem problema. Pelo menos essa base aqui a gente já tem estruturada. Agora o próximo passo é justamente partir aqui para nossa garrafa. O primeiro passo que eu gosto de fazer aqui normalmente é criar uma camada de curvas e adicionar contraste, beleza? É justamente para trazer essa carga de brilho. Então eu vou vir fazer isso aqui, tá? Vou vir aqui em camada de ajuste, beleza? E vou vir aqui em curvas. Vindo em curvas, eu vou fazer o Clipping Mask, né? Que é justamente você mesclar esses ajustes, né? Esses efeitos, justamente na camada abaixo apenas. Se por acaso você tá aqui, ó, uma curvas, de uma certa forma você vê que ele aplica em tudo. Se por acaso eu pressionar a tecla Alt, vir aqui entre uma camada e outra e apertar nessa, quando aparecer essa setinha, ele vai setar essa configuração somente para essa camada abaixo, beleza? Então eu vou dar uma puxada rápida aqui, ó. Por acaso você tiver alguns pontos assim, ó, que você queira retirar, só você clicar nesse ponto e puxar rápido aqui, ele vai desfazer, beleza? Uma coisa interessante aqui nessa garrafa é o seguinte, que se eu pegar aqui essa curvas e adicionar um contraste, puxar aqui as sombras, né, e reforçar os realces, você percebe que de uma certa maneira ele torna essa visualização tanto quanto artificial, né? Essa garrafa parece que é um tanto quanto flat, né? Não tem essa sensação de realidade e nem essa sensação metalizada que realmente é a composição dela, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Aí é uma questão de teste, tá? Você vai pegando aqui, vai adicionando mais pontos e você vai testando. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui um ponto, beleza? Nas sombras. Vou aplicar um ponto aqui nos meios tons e vou aplicar um tom nos realces. Eu já identifiquei que se eu puxar os realces para cima, né? Intensificar eles, de uma certa maneira, essa sensação lavada vai se tornar ainda mais presente. Esse é o interessante da curvas, que você consegue fazer essa diferenciação em alguns pontos específicos, diferente da ferramenta níveis, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui as sombras, beleza? E vou puxar aqui, ó, até aqui mais ou menos, beleza? Ao invés de eu subir com esses realces, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar ele um pouco mais para cá, vou adicionar mais um ponto, beleza? E vou, ao invés de subir, eu vou descer com ele, beleza? Então, olha só como essa sensação metalizada, ela vai se tornando cada vez mais presente, tá? Vou reduzir um pouco mais esses realces nessa área, vou aproximar um pouquinho os meios tons para cá, ó, vou fechando mais um pouco para cá, ó. Eu posso mexer aqui na curvas, nas sombras também, ó. Pra ver como é que fica. Você percebe que ele vai dando uma saturada. Você pode testar aqui também o modo de luminosidade. Nesse caso aqui já ficou muito secão. Vou deixar aqui mesmo. Posso aproximar um pouco mais para eu ter uma visualização mais completa. E aqui é uma questão, tá? De teste, erro e acerto. Então você vai puxando aqui, ó. Aqui já ficou muito saturado. Eu posso puxar e depois compensar com a matiz de saturação, reduzindo, tá? Então eu vou puxando para cá também. Beleza? Puxando os meios tons para cá, ver como é que fica. Aqui eu acho que já tá interessante. Então, olha só o contraste que a gente aplicou, justamente mantendo essas propriedades da garrafa, que é justamente uma garrafa metalizada. Então, olha só como interessante ela se torna, né? Então, a questão da cor, né, mais saturada, esse tipo de coisa, a gente consegue vir aqui rapidamente com a matiz de saturação e reduzindo a saturação de fato. Então, de uma certa maneira, isso já se torna muito mais simples, tá? Eu posso vir em amarelos também, ó, e modificar um pouquinho o tom desse amarelo. Enfim, são questões que você vai realizando que você realmente vai corrigindo, beleza? E claro, sem perder esses detalhes que são bem importantes aqui da sua criação, da sua garrafa, beleza? Beleza, nesse caso aqui eu não vou utilizar agora, tá? Matiz de saturação, pra de fato eu mexer somente aqui nos volumes, me concentrar somente nisso, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero reforçar ainda mais esses tons de sombra e quero reforçar também esses tons de brilho um pouco, tá? Então de uma certa maneira, como é que eu posso fazer isso? Eu posso muito bem vir aqui, ó, criar uma cor sólida, eu posso muito bem vir com a curvas, esse tipo de coisa, mas aqui eu vou fazer de uma maneira diferente para você ver. Então, ó, 50, 50, ou melhor, 00, 50, tá? Eu vou até voltar aqui. Rouet,
que é justamente a matiz 0, saturação 0 e brilho 50, para eu tornar esse cinza, criar esse cinza 50%. Exatamente entre o preto e entre o branco, beleza? Vou dar um OK e vou dar o Clipping Mask aqui, né? Justamente para eu setar somente esses ajustes nessa área específica. Agora, eu posso muito bem vir aqui, ó, mudar de normal para sobrepor. Ele vai sumir. Ué, qual foi a diferença que deu aqui? Nenhuma, mas de uma certa maneira, agora quando eu pinto na cor branca, ou melhor, eu vou até apertar aqui, ó, rasterizar a camada, clicar, ó, e rasterizar essa camada, beleza? E agora quando eu pinto de branco aqui, ó, você percebe que ele reforça os tons de brilho. Se eu pintar de preto, você percebe ele escurece essas áreas em brilho. Então, dessa maneira, fica interessante aqui para a gente estar aplicando. Então aqui, novamente, eu vou reduzir um pouco mais esse fluxo, tá? Que tá muito forte, vou deixar em 5%. E agora, eu vou, primeiramente, reforçar aqui os tons de sombra, tá? Então eu venho jogando aqui, ó, certinho, justamente buscando reforçar esses tons de sombra. Nesse modo sobrepor é ainda mais interessante, porque, de uma certa maneira, ele traz um pouquinho de saturação, né? Traz um pouco desse contraste. Então, de uma certa maneira, toda essa área aqui em amarelo, quando eu reforço essas sombras, ele traz também uma essênciazinha mais alaranjada, beleza? Beleza, realizando isso, você pode perceber que antes e depois ele se torna muito mais volumoso, né? Justamente porque a gente fez esse reforço nessas áreas. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui em preenchimento e diminuir um pouco esse preenchimento para uns 70%, beleza? Para ele não ficar tão forte assim. E outro ponto é justamente adicionar uma matiz saturação para eu diminuir um pouco essa carga dessa vibratilidade que ele adicionou. Então venho aqui novamente em camada de ajuste, beleza? Matiz saturação, vou dar o Clipping Mask e agora eu vou fazer uma redução de saturação aqui no geral, beleza? Vou trazer para cá e vou vir aqui em principal e agora eu vou vir aqui em amarelos, tá? Vou puxar um pouco esse amarelo justamente para essa tonalidade de laranja aqui, tá? Um pouquinho mais para fechar. Acho que aqui já ficou interessante. Posso reduzir um pouquinho mais essa saturação. Show de bola, posso vir aqui em principal, reduzir um pouco mais. Aqui, por enquanto, já tá ok, beleza? Agora, o outro ponto que eu posso realizar é o seguinte, abaixo dessa matiz saturação, eu posso muito bem vir aqui com a curvas, beleza? Vou puxar aqui para baixo da matiz saturação. Vim com a curvas e agora fazer essa sombra justamente para criar esse volume aqui nessa área, beleza? Então eu vou puxar aqui os tons de realce, beleza? Puxar os tons de realce e vou aplicar mais contraste. Como é que eu aplico mais contraste? Vindo aqui nos tons de sombra, puxando aqui para baixo. Você percebe que ele dá uma saturada também, né? Então, puxei, show de bola. Ctrl I nessa máscara de camada. E agora aqui com a ferramenta Gradiente, né? Ferramenta Degradê, eu posso começar a revelar essa área aqui inferior, beleza? Então eu posso vir com o degradê na forma radial, ou melhor, na forma linear, que é justamente essa primeira, a cor branca aqui em cima, e agora eu vou pegando esse degradê, eu posso até botar em 50%, justamente para eu ter um controle maior, beleza? Então eu vou puxando para cá, ó, vou reforçando essas áreas aqui mais embaixo, né, trazendo um degradê um pouco menor, beleza? Depois eu vou fazendo uma difusão aqui, ó, aumentando o raio dele, beleza? Agora eu posso sobrepor com o outro, e fazendo novamente aqui, sendo que agora eu vou fazer com a saturação, ou melhor, com a opacidade em 100%, beleza? Então vou adicionar aqui 100%, vou aplicar aqui uma máscara de camada invertida, pressionando a tecla Alt, e agora eu posso muito bem vir aqui, ó, e tá adicionando esse contraste. Porém, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, acho que não tem problema, a gente pode estar realizando, é o seguinte, trazer um pouco de cor para essa sombra, beleza? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ou melhor, um clique só. Vou mudar aqui de RGB para vermelho, beleza? Então eu vou puxar um pouquinho desse tom de vermelho aqui nas minhas sombras, beleza? Vou puxar para cá. Show de bola. Vou ativar essa daqui também. Vou vir aqui em RGB, vermelho novamente, e vou puxar um pouco esse vermelho também nessas sombras aqui, beleza? Então olha só como já fica bem interessante a nossa criação aqui até esse momento, beleza? Eu posso reduzir, talvez, um pouco mais
essa saturação aqui, ó. Ou talvez me concentrar somente no amarelo. Vou vir aqui, ó, amarelo. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Vou reduzir um pouco mais essa saturação. Puxa um pouquinho mais, ó, pra compensar essa perda. Eu acho que por aqui já tá ficando bem interessante. A partir desse momento, eu consigo realmente tá pegando essa carga dessa luz que está abaixo, né? Desse ponto de luz que está abaixo dessa garrafa. Mas antes disso, o que eu posso fazer aqui? Eu tô achando ela um tanto quanto escura, né? Então eu posso muito bem habilitar aqui uma nova camada de curvas, beleza? Abaixo dessa matiz saturação e intensificar esses realces, beleza? Lembra que a gente fez todo esse trabalho anteriormente, que é justamente trazer um pouco dessa essência metálica aqui para nossa criação, esse tipo de coisa. Então, desde o momento em que eu intensifico os realces, ele vai intensificar, porém, tem aquela base estruturada por baixo, né? Então, de uma certa maneira, a gente já fez um trabalho aqui e a gente não vai perder esses detalhes somente aplicando uma curvas, beleza? Eu posso muito bem testar essa curvas aqui, tá? Acima de tudo, como eu posso muito bem trazer aqui para debaixo dessa sombra e ver como ela se comporta. Aqui você percebe que ela deu uma... tornou opaco, né, essa área aqui de sombra. Então eu posso muito bem vir aqui na máscara de camada, beleza? Agora, ao invés de eu trabalhar com ela na cor branca, eu dou um clique aqui, ó. Vou vir aqui novamente. Eu dou um clique aqui nesse menu superior com a ferramenta gradiente selecionada, beleza? Vou dar 2 cliques. Vou vir aqui nessa primeira e vou mudar aqui de branco para preto. Vou dar um OK. Ok, show de bola. E aqui eu ou vou pressionar a tecla X, beleza? Ou então eu vou vir aqui, ó, nessa setinha aqui e aí em cima dessas cores, justamente para inverter essas cores aqui na minha seleção, beleza? Então eu vou colocar aqui preto. E agora, com o degradê linear, eu posso retirando aqui, ó, dessa área. Como é uma área de sombra, então de uma certa maneira, essa área necessita sim realmente estar mais escura. Eu posso muito bem vir aqui, ó, com o degradê, ó, mais uma vez, puxar até aqui, tá? Para ele fazer essa transição mais suave. Se eu pressionar aqui a tecla Alt e clicar em cima da máscara de camada, você pode ver, ó, quanto mais eu jogo de baixo para cima e aumento, mais suave ele fica, beleza? Então, basicamente é isso. Aqui, eu posso muito bem diminuir um pouco mais esse preenchimento, beleza? Então, eu posso vir aqui, ó, em 70%. Vamos ver como é que fica. Já melhorou bastante aqui a claridade da nossa garrafa e, de uma certa maneira, fez com que, de fato, também o nome dela estivesse um tanto quanto mais destacado, né? Agora, um outro ponto que eu vejo aqui é que a intensidade, ou melhor, realmente a intensidade de saturação dessa área azulada, esse tipo de coisa, aumentou um pouco. Então, eu posso muito bem vir aqui novamente em matiz saturação, tentar jogar essa vibratilidade, ou melhor, essa saturação um tanto quanto mais baixa no geral, sendo que não funcionou muito bem. Então, eu posso muito bem vir aqui, ó, em azuis, beleza? E posso retirar um pouco essa saturação somente nessa área, beleza? Então, olha só como já fica mais interessante. A mesma coisa eu posso fazer com o verde aqui, ó. Vim aqui no verde e vou retirar um pouquinho a saturação dessa área. Já ficou bem legal, ó. Então, vamos ver o antes e depois? Então, esse é o nosso depois, após todos esses ajustes que a gente vem fazendo aqui, né, do decorrer do processo. E esse é o nosso antes, né? Não sei se eu falei o inverso, se eu falei inverso, fica assim mesmo, enfim. Mas basicamente é isso, tá? E agora, como prometido, eu vou realmente trazer essa essência dessa luz aqui por baixo, né? O que eu quero fazer? Eu quero pegar essa luz aqui e eu quero trazer uma carga para ela, uma carga mais alaranjada, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem vir aqui, ó, nessa primeira, tá? Na verdade, já tá no máximo aqui. Eu vou duplicar essa que tem mais contraste, que tem mais cor. Vou duplicar e eu vou jogar acima dessa divisão, tá? E eu posso talvez mudar aqui o modo de mesclagem para um outro modo, como esse luz direta aqui, ó. Já ficou bem mais interessante. Eu vou diminuir um pouco essa opacidade. Você já percebe que tem uma carga de cor, de saturação, um tanto quanto maior. Antes estava um pouquinho mais morto, né? Agora se tornou mais vivo justamente por isso. Eu vou deixar redondinho aqui, 50%. E agora eu vou retornar aqui a nossa garrafa. Então o primeiro passo eu vou fazer o seguinte. Eu vou intensificar um pouco esses tons aqui para puxar um pouco para um amarelo, né? Então eu posso vir ou com o equilíbrio de cores, ou então eu posso vir aqui em matiz saturação, colorir. Vou dar o Clipping Mask, beleza? E agora eu vou puxar justamente essa cor do background. Vou aumentar um pouco essa saturação, né? Que é esse amarelo. Até aqui eu acho que já tá ok. Aqui, show de bola. E agora eu vou dar um Ctrl I, beleza? E vou com o brush na cor branca, né? Agora na cor branca, para ele revelar essas áreas, eu vou ir pintando aqui, tá? Então possa ser que... Vou aumentar um pouco o fluxo. Vou deixar em 30%. Acho que assim vai ficar legal. Possa ser que pareça que não está fazendo diferença, mas sim,
tá fazendo bastante diferença, tá? Eu posso muito bem estar aplicando e depois, como é uma camada de ajuste, eu tá alterando, né? Tá puxando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, enfim. Daí eu posso ficar à vontade a respeito disso. Além disso, eu posso também mudar o modo de mesclagem. Então eu posso vir aqui, ó, talvez um sobrepor. O sobrepor já ficou muito forte. O luz indireta já ficou forte também, mas a gente pode trabalhar na opacidade, tá? Eu vou apagar um pouquinho dessa área aqui, ó. Que ela intensificou uma área de sombra, né? Então vou apagando um pouquinho aqui, ó. Dessa área agora com a cor preta, beleza? Então, olha só. Essa área ela já se torna um tanto quanto mais saturada, né? Então, de uma certa maneira, já se cria uma base para receber essa luz desse background. Agora, o outro ponto é o seguinte. Agora eu posso vir aqui com o brilho interno, beleza? Vim aqui na camada da bebida, né? Da garrafa. Dá 2 cliques, show de bola. Agora eu venho aqui em brilho interno. E nesse brilho interno, eu vou setar 2 brilhos, tá? Vou voltar aqui novamente. Vou fazer o seguinte, ó. Vou subir um pouquinho para ter uma visualização melhor. Eu vou pegar esse brilho e vou trazer aqui para esse amarelo, né? Vou puxar um pouquinho aqui pro laranja, trazer um pouco para cá. Vou aumentar esse tamanho, beleza? Aumentar esse tamanho mais ou menos assim. E vou reduzir um pouco essa opacidade, beleza? Justamente para trazer uma base novamente desse amarelo aqui nessa área, beleza? Eu vou talvez intensificar um pouquinho mais pro laranja novamente, beleza? Acho que aqui já tá ok, show de bola. Vou dar um ok. E você percebe que ela foi aplicada em toda a área da garrafa, e não é isso que eu quero. Eu quero somente em áreas específicas. Então, para isso, eu vou fazer uma separação. Ou seja, eu clico aqui no botão direito do mouse, tá? Em cima aqui do brilho interno, beleza? E aí, ele vai abrir a listagem de opções que eu posso fazer. Eu vou vir nessa opção aqui, ó, criar camada, beleza? Ele vai criar uma camada separada, beleza? De toda essa garrafa. Por que mudou aqui a forma na qual ela estava sendo vista aqui anteriormente? Porque todas essas camadas de ajustes aqui, ó, todas essas estão sobrepostas a esse outro brilho interno que a gente colocou, né? Então, de uma certa maneira, ele vai sim alterar, seja parâmetro de sombra, esse tipo de coisa, que tá por cima aplicado, então ele vai alterar. Se por acaso não ficar bom assim, eu vou puxar ele para cima, beleza? Ele volta novamente à sua definição padrão, beleza? Eu posso muito bem aqui, novamente, trazer também uma questão de um novo modo de mesclagem, beleza? Cor mais clara ficou interessante, divisão ficou interessante, que é o que já vem padrão, vou deixar em divisão mesmo, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma máscara de camada. Na verdade, eu vou fazer logo o outro brilho interno aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, brilho interno. Show de bola. Ao invés de eu trazer essa cor mais pigmentada, eu vou trazer uma cor mais clara e num tamanho reduzido, beleza? Então eu vou diminuir um pouco esse tamanho aqui, beleza? Vou aumentar essa opacidade e vou trazer essa cor mais clara aqui, que é puxando aqui mais pro branco, beleza? Talvez eu aumente um pouquinho mais esse tamanho aqui e vou aumentar um pouquinho o desfoque, beleza? E vou dar um ok. Show. Dando um ok, eu vou fazer o mesmo processo. Criar camada, ok, show de bola. Vou trazer aqui para cima de tudo, acima até mesmo dessa que a gente criou anteriormente. E agora nessas duas aqui, eu vou criar uma máscara de camada invertida, beleza? Pressionando com o Alt aqui, beleza? Agora eu venho aqui nessa primeira, tá? Na de baixo, e vou revelando com o brush na cor branca, beleza? Justamente onde se pega aqui essa área mais iluminada, onde se pega essa luz de fato. Vou vir aqui do outro lado, vou revelar também. Show de bola. Olha só como já vai ficando interessante. A mesma coisa agora eu vou fazer nessa outra, beleza? Se eu quiser eu posso aproveitar essa mesma camada de ajuste aqui, ou melhor, essa máscara de camada e aplicar para cá, beleza? Mas eu não vou fazer isso, eu vou revelando aqui aos pouquinhos. Eu vou fazendo aqui, ó. Vou concentrar muito mais nessa área aqui, ó. Essa área aqui, show. Revelar aqui, show de bola. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Então, olha só como ela já se enquadra muito mais nesse cenário, né? Mais iluminado. Essa luz, ela conversa justamente com a garrafa que está à frente. Então, de uma certa maneira, ela não se torna algo jogado aqui. Ela tem essa essência de luz aqui nas suas arestas também. Feito isso, para a garrafa aqui, até esse momento tá ok. Tá tudo de boa. Agora é o momento da gente trabalhar os outros demais elementos aqui dessa cena. É justamente essa grama, beleza? E esse escudo também. Agora eu vou justamente partir aqui para essa área da grama, beleza? Então eu vou desativar
ativar aqui essa garrafa, justamente para eu ter uma visualização melhor. E vou desativar aqui também essa luz, beleza? Agora eu venho aqui em escudo, que é onde está presente essa grama, e eu vou começar a fazer a edição aqui dentro, beleza? Então eu vou dar um Ctrl G, vou colocar aqui grama, eu vou conseguir ter uma organização aqui, até mesmo dentro dessa área aqui do escudo, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, primeiramente com as curvas, e eu quero fazer com que, de fato, o contraste dessa área, ela seja aumentado, beleza? Então eu vou reduzir bastante aqui, ó, essas áreas de sombra, e vou intensificar um pouco essas áreas de brilho, beleza? Basicamente é isso. Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar uma profundidade maior nessas áreas. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui novamente em curvas, beleza? Clipping Mask. E agora eu vou reduzir aqui, ó, esses realces e vou aplicar um pouco de contraste, beleza? Justamente para eu criar esse sombreamento. Agora eu vou dar um Ctrl I nessa máscara de camada e vou começar a revelar aqui com o brush branco, beleza? Aqui com o fluxo, vou deixar aqui talvez 70%, vou ver se realmente vai ficar legal. Então, com o fluxo aqui na cor branca, ou melhor, com o pincel na cor branca, eu vou revelando aqui, ó, nessa máscara de camada, justamente a fim de eu conseguir ter esse resultado de profundidade. Então aqui vai ser justamente a sombra do escudo. Aqui eu tô vendo que ficou bem forte, né, o fluxo em 70%, vou deixar em 40%, justamente para eu ter mais controle. Vou deixar em 30%, justamente para eu ter mais controle aqui no momento da passagem, beleza? Então não tem mistério, é justamente realizar esse sombreamento aqui ao redor de todo o escudo, justamente para eu criar essa profundidade aqui dentro, fechou? Show, feito isso, já ficou muito mais interessante, a gente pode ver o antes e depois aqui, né? E eu posso estar aplicando também um pouco de cor a essa sombra, assim como a gente fez em algum outro ponto ali da garrafa. Se eu não me engano, foi aquela sombra que é justamente essa área aqui que pega do escudo, né? Então eu vou vir aqui vermelho e vou adicionar um pouco de vermelho, tá? Vou adicionar aqui, ó, nessa área. E vou adicionar um pouco de verde também, tá? Pra dar uma quebra nesse vermelho e fazer uma mesclagenzinha legal. Então, olha só que interessante que já ficou. Além disso, eu vou mudar um pouco essa tonalização dessa grama, justamente para trazer um pouco para o nosso cenário que está aqui, né? Que é justamente aquele cenário mais alaranjado, mais amarelado. Então eu vou pegar aqui, ó, camada de ajuste, de matiz e saturação. E ao invés de eu estar utilizando agora reduzindo a saturação, esse tipo de coisa, eu vou mudar a matiz um pouquinho, puxando aqui para o lado esquerdo, beleza? Então você percebe que ele vai trazendo aqui uma essência do laranja, né? E eu posso até ativar aqui a camada de luz e ver se está se comportando bem, a camada de garrafa também, ver se está se comportando bem. Você vê que ela sobrepõe bastante, porém é interessante a gente manter essa base, ó, olha só a diferença. Às vezes a diferença é mínima, mas realmente faz diferença, entende? Então olha só como ela se enquadra mais aqui no nosso, com essa luz que a gente acrescentou, né? Então, olha só a profundidade que já se traz com esses ajustes que a gente acabou de criar. Então, já ficou bem legal. Outro ponto é justamente realizar aqui o contraste nessa área do escudo, beleza? Então, eu vou vir aqui no escudo novamente, beleza? Vou vir aqui com curvas, tá? E vou dar o Clipping Mask aqui. Feito o Clipping Mask, agora eu vou adicionar um contraste, fechando aqui esses tons de sombra e intensificando um pouco esses tons de realce. Eu posso muito bem criar aqui um ponto, né? Subir um pouco essa área aqui justamente para eu criar um realce mais assertivo, tá? Você vê que ele ficou muito contrastado, não tem problema. É justamente vir aqui na camada de matiz e saturação e reduzir essa saturação, beleza? E eu posso muito bem tá puxando um pouquinho também para esse tom mais alaranjado, beleza? Vou voltar um pouquinho aqui com essa essência, vou reduzir ainda mais um pouco, tá? E vou puxar um pouquinho mais pro laranja aqui. Aqui eu acho que já tá perfeito, fechou? Realizando todos esses ajustes aqui, agora eu posso partir justamente para essas bolas de futebol aqui, né? Então eu posso ativar essa como essa, beleza? E agora eu posso estar aplicando contraste também para trazer um pouco dessa saturação. Você percebe que de uma certa maneira ela se torna muito lavada, né? Principalmente se comparando aqui com o escudo e os demais assets aqui da nossa cena. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa primeira, beleza? Que é a da frente, e vou adicionar aqui uma curvas e vou intensificar aqui o contraste, beleza? Puxar bem aqui, tá? E vou jogar um pouquinho mais para cima aqui justamente para ter esse brilho. Além disso, eu posso muito bem vir aqui na matiz saturação ou então no equilíbrio de cores, mas eu vou vir aqui na matiz saturação e vou puxar um pouquinho mais para esse tom fechado que é o dourado, beleza? Esses mesmos ajustes aqui eu consigo duplicar, beleza? Selecionando ele, clico nesse, clico na tecla Shift, beleza? Clico no outro, pressiono a tecla Alt, clico e arrasto e jogo pra cá, beleza? Pra esse outro grupo. Fazendo isso vai ser basicamente aplicar o Clipping Mask, beleza? Jogo aqui, já tá clipado, já tá certinho, tá? Então de uma certa maneira é assim. Eu posso talvez inverter essa daqui, vamos ver se fica melhor. Ctrl T,
virar horizontalmente e deixar ela retinha assim, tá? Basicamente isso. Posso sair um pouquinho mais até essa área aqui, mais ou menos. Aqui já ficou bem legal. E olha só como tudo vai conversando entre si. As cores elas vão se combinando aos pouquinhos e a gente vai chegando lá. Agora um ponto que eu percebo aqui é o seguinte. A saturação dessas bolas de futebol, de uma certa maneira, ela se torna um tanto quanto maior, superior aos demais assets, beleza? Então eu posso muito bem vir aqui, ó, na mesma matiz de saturação e reduzir um pouquinho, ó, essa saturação, beleza? Trazendo mais ou menos para cá. Essa daqui, como é menor, né, e a gente trouxe o mesmo ajuste, a gente vai precisar reduzir um pouquinho mais, tá? Até aqui, mais ou menos. Vou voltar um pouquinho aqui, tá? E vou voltar um pouco só aqui, beleza? Assim já se torna muito mais interessante. Outro ponto, eu vou trazer esse amarelo aqui. Dei um clique aqui com a tecla Ctrl, ele já selecionou aqui a camada que eu cliquei, né? Eu vou trazer um pouquinho esse amarelo justamente para aquele tom mais alaranjado, beleza? Um pouquinho mais para cá. Já foi demais. Acho que aqui já tá ok. Show de bola. Assim já ficou muito mais interessante. Aí é o momento agora de eu partir justamente para essa área aqui de cima, aplicar um pouquinho de volume aqui justamente para trazer uma profundidade melhor. Enfim, aqui a gente já tá partindo um pouco mais para esse processo de finalização, beleza? Então o próximo passo eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas abas aqui, tá? Das bolas de futebol, de bola. Venho aqui em elipse, vou dar 2 cliques, beleza? E aqui eu vou aplicar uma sombra projetada, beleza? Vou vir aqui ó, nessa primeira sombra projetada. E essa primeira aqui eu vou deixar bem curtinha, tá? Vou aumentar um pouco essa opacidade e vou deixar aqui o tamanho de 21, distância de 7. E você percebe que ela fica bem curta mesmo. Aí eu posso até fazer o seguinte, eu posso pegar um pouco da essência desse vermelho aqui e trazer um pouco para essa sombra, beleza? Justamente para ela se adaptar melhor. Vou pegar esse código aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um OK. E vou aplicar uma nova sombra projetada, beleza? Nessa sombra, eu já vou deixar um tamanho bem maior, beleza? Uma distância maior também e uma opacidade maior. E aqui eu já posso colocar no modo multiplicação, beleza? No modo de multiplicação, ele vai aumentar essa intensidade de visualização, beleza? Tá? Então, eu posso agora diminuir um pouquinho a opacidade. Se eu quiser, eu posso aplicar mais uma ainda, tá? No modo de multiplicação, novamente. Trazendo esse código, Ctrl V, aumentando essa distância e aumentando ainda mais esse tamanho, beleza? Expansão aqui talvez aumentar um pouquinho também, ó. Vou diminuir um pouco a opacidade dessa última. E agora a gente consegue estar tendo uma visualização aqui se realmente está interessante ou não. Aqui para mim já ficou legal, porém eu quero reduzir um pouco mais a visualização desse difuso, tá? Aqui, ó, show, para tornar um pouco mais aparente essa sombra menor aqui, né, que a gente colocou primeiramente, fechou? Então, olha só como fica muito mais interessante essa passagem, né? Ao invés de ser uma passagem de uma cor para outra, é uma passagem de um plano para outro, ou seja, como se fosse um degrauzinho que se cria aqui justamente com essa sobreposição de volumes, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou habilitar aqui uma cor sólida e vou pegar a essência justamente desse verde aqui, ó, que é esse daqui da garrafa, beleza? Vou pegar aqui com conta-gotas, vou dar um OK. E agora eu vou inverter essa máscara de camada. Invertendo essa máscara de camada, agora eu posso vir com aquele brush que vai estar disponível também para você. Não só ele, mas 30 brushes, tá? Desse mesmo estilo no grupo do Telegram. Então, se por acaso você não sabe onde você achar esse grupo do Telegram, se por acaso você estava dormindo enquanto eu estava falando, vai no link da descrição, beleza? Que você vai encontrar o link do canal e lá dentro vai estar disponibilizado para você o download, beleza? Então, basicamente é isso. Agora eu posso muito bem vir aqui com esse pincel, beleza? Que vai ser esse daqui. E agora eu posso revelar esse pincel aqui justamente nessa área onde vai ficar o meu nome escrito, tá? O meu nome não, Brasil escrito. Agora eu vou vir aqui no fluxo, vou aumentar 100%, opacidade 100% também, e vou dar um clique aqui, vou dar outro, show de bola, assim já tá ok. E agora é só uma questão de posicionamento mesmo, tá? Eu vou rotacionar um pouquinho, ó, Ctrl T, trouxe a minha seta aqui pra fora, ele vai habilitar essa opção de rotacionar, show de bola. Vou aumentar um pouquinho essa escala e vou fechar um pouco mais esse verde, tá? Trazer um pouquinho mais pra cá. Show de bola. Trazendo o verde mais pra cá, eu vou adicionar aqui a palavra Brasil, beleza? Vou colocar aqui, ó, Brasil. Vou aumentar essa fonte, porém não vai ser ela que a gente vai utilizar. Se bem que a gente poderia estar utilizando ela também. Mas na real eu vou utilizar uma outra aqui, ó.
Vai ser essa daqui, ó. Não, vai ser essa não. Vai ser, deixa eu ver, enfim, deixa eu procurar aqui certinho. A fonte que a gente vai utilizar vai ser justamente essa daqui. Como eu disse, eu quero um cenário mais Brasil aqui acima, né? E um cenário mais voltado justamente para a questão da Copa abaixo, mais minimalista, né? Então eu vou trazer esse daqui, tá? Vou trazer essa fonte. É interessante você trabalhar muito com essa questão de linguagem visual, tá? O estilo de fonte, os elementos que você utiliza, as texturas que você utiliza, de uma certa maneira, isso é muito importante para sua composição. Eu vou até ultrapassar um pouquinho aqui, ó. Não tem problema em o A ele tá escondido ali, né? De uma certa forma, fica de fácil compreensão. De bola, vou diminuir um pouco essa escala, vou diminuir um pouco mais, para não pegar essa rebarbazinha aqui, ó, do A. Vou trazer um pouco mais para cá, ó. Show de bola. Aqui eu acho que já tá interessante, tá? Vou até puxar um pouco mais pra cá. Oh, perfeito. Agora eu vou pegar esse mesmo Brasil aqui, vou desativar eles. Vou pegar esse mesmo Brasil, vou duplicar, beleza? Pressionando a tecla Alt e subindo com ele aqui nesse painel de camadas. Vou habilitar ele, vou fazer o seguinte, eu vou fazer diversas sobreposições aqui com esse nome, tá? Só que agora eu vou mudar essa cor. Então pressiono a tecla T, justamente para eu mudar aqui a ferramenta de texto. Vou selecionar ela aqui. E agora eu vou pegar esse tom aqui, tá? Eu vou dar um OK. Agora eu vou duplicar ele aqui, ó, pressionando a tecla Alt e Shift. E assim eu consigo duplicar, clicando e arrastando, e eu consigo arrastar de maneira alinhada, beleza? Então, ó, você vê que ele segue um alinhamento certinho. Posso pegar esses três, tá? Vou duplicar. Ao invés de eu posicionar um embaixo do outro, eu posso posicionar aqui, ó. Beleza? Vou pegar esses três aqui. De bola. Vou tornar pra cá. E agora eu vou pegar esses outros três aqui e vou duplicar novamente. Agora eu faço o mesmo processo. Converter em objeto inteligente. Beleza? Converter em objeto inteligente. E distorcer assim como eu fiz. Ctrl T, Ctrl e Shift pressionado. Vou vir nessa aqui do meio, beleza? E vou aumentar um pouco essa escala. Agora, para eu tornar essa sobreposição apenas acima dessa área, é justamente com o Clipping Mask, né? Então eu tenho aqui todas essas opções da elipse. Então eu venho aqui acima da elipse e faço o Clipping Mask, que ele vai fazer essa máscara de recorte acima dessa tarja, beleza? Então, ó, vou subir um pouquinho mais. E ao invés de utilizar dessa maneira, eu posso vir aqui no modo de mesclagem e tá utilizando o modo de mesclagem que fica interessante aqui para minha criação, beleza? Então, olha só. Eu vou escolher, por exemplo, o modo de mesclagem de sobrepor luz direta. Na verdade, luz direta fica quase igual aqui o nosso padrão, né? Vou deixar a luz direta e vou diminuir essa opacidade, beleza? Ou então diminuir o preenchimento aqui, ó. Tá no mesmo praticamente, tá? Vou tirar um pouquinho, tá? Só para trazer uma textura, um padrãozinho ali por trás, para não ficar seco essa área. E agora eu vou retornar a visualização aqui do Brasil, beleza? Então olha só como já fica muito mais interessante. Além disso, eu vou estar aplicando algumas texturas aqui, que fica bem bacana também. Então eu já vou puxar essa textura para cá. Então vindo aqui na pasta dos assets, eu vou puxar para cá, beleza? De bola, vou aumentar um pouquinho essa escala. E vou posicionar mais ou menos aqui, ó, acima de tudo, tá? Acima do Brasil, da tarja, de todas essas partes aqui. Ao invés de eu dar o Clipping Mask agora, o que eu faço? Eu pressiono a tecla Ctrl, clico em cima dessa elipse, que ele vai fazer uma seleção dessa elipse, e eu vou criar uma máscara de camada. Ou seja, ele cria uma máscara de camada com base naquilo que há aquela seleção, tá? Então agora eu venho e mudo o modo de mesclagem. Mudo o modo de mesclagem para que, de fato, eu consiga ter essa essência, né? Para que eu consiga ver esses detalhes aqui da minha textura. Então, olha só como ficou interessante subexposição de cores. Eu posso dar um Ctrl J, beleza? Que ele vai mostrar ainda mais. E eu posso, talvez, até mesclar aqui com outros modos de mesclagem, tá? Por exemplo, esse daqui. E eu posso diminuir o preenchimento aqui para 50%, para 30%, eu acho que fica legal. Diz para mim se isso não tem cara de Brasil. Se realmente esse tipo de textura, se realmente essa fonte, se realmente esse elemento aqui... não tem cara de Brasilzão, né? Eu posso fazer o seguinte, tá aplicando aqui os flash, né? Ou seja, tudo aquilo que for relacionado a um VFX aqui da minha criação. Então, acima de tudo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ou melhor, eu vou importar esses elementos para minha cena, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, no flare, vou dar virar horizontalmente, clicando com o botão direito, virar horizontalmente,
e vou posicionar esse flare aqui nessa área, beleza? Vou posicionar aqui, ó, ele vindo dessa parte de cá e refletindo ali. Vou vir aqui normal e vou mudar o modo de mesclagem, beleza? No modo de mesclagem, vou deixar em divisão, vou duplicar esse modo de mesclagem. Eu posso talvez estar mesclando com algum outro tipo de modo aqui. Ó, subexposição de cores ficou interessante. Posso diminuir um pouco essa opacidade. Eu posso reduzir talvez essa área aqui da entrada de brilho, né? Eu posso até aumentar um pouco mais. Não pegar tanta informação assim, que eu acho que tá legal. Vou criar uma máscara de camada aqui, tá? E com um brush normal, na cor preta, eu vou retirando aqui com um fluxo bem baixinho, tá? Vou tirar aqui com 18%, mais ou menos. Então eu mantenho essa área aqui e reduzo um pouco essa área do brilho. Agora eu posso triplicar esse brilho aqui e ver um outro modo de mesclagem ainda por cima, beleza? Ó, divisão já ficou legal nesse caso aqui. Tá? Então eu acredito que ficou interessante. Posso puxar um pouquinho mais para cá. Show de bola. E além disso, eu posso estar aplicando algumas partículas aqui também. Como essa, beleza? Trazer para cá também, ó. Jogar aqui acima. Ou melhor, vou jogar abaixo desse lens flare, tá? Esse flarezinho. E vou mudar aqui o modo de mesclagem. Mudando de modo de mesclagem, eu vou deixar esse daqui, ó, subexposição de linear ou então subexposição de cores. Subexposição de cores também fica bem interessante, que ele permanece com essa essência das cores reais da minha imagem, né? Outro ponto que tá me incomodando aqui, nesse caso, são dos flares. Então eu vou agrupar isso daqui e vou tirar dessa área aqui, tá? Vou criar aqui, ó, esse grupo. Ctrl G, máscara de camada. Vou vir aqui com o brush na cor preta, beleza? E vou retirar essa área aqui e um pouquinho daqui também. Ó, também, ó, posso retirar um pouco para não ofuscar ali o nome da nossa cerveja, beleza? Da nossa cerveja não, da sua cerveja, beleza? Que eu não bebo. Agora eu posso muito bem vir nas partículas aqui, né? Tá adicionando também, tá? Então eu vou pegar essas partículas, vou rotacionar um pouquinho e vou puxar pra cá, beleza? Vem aqui, ó, esses modos de mesclagem e puxo aqui para um modo de mesclagem interessante. Esse modo de mesclagem aqui é legal, porém você percebe que ele traz alguns errinhos, mas para resolver isso é bem simples, tá? Eu vou apertar Ctrl L e vai habilitar os níveis, beleza? Então feito isso, agora eu venho aqui, ó, nesses pretos e reduzo, beleza? Ou melhor, eu aumento a intensidade desses pretos, porque justamente vai fazer com que, de fato, essas áreas, elas saiam da minha imagem, beleza? Então eu vou puxar pra cá, ó, show de bola, e vou retirar aqui de algumas áreas específicas, tá? Que ficou muito carregado. Então eu vou pegando aqui o brush na cor preta e vou retirando daqui, por exemplo, ó. Aqui também em cima da cerveja, beleza? Posso ir retirando. Ó. Show de bola. Aqui já ficou bem interessante, tá? Bacana. Outro ponto que eu posso fazer também é justamente aqui se tratando do quesito de flare, esse tipo de coisa, desses detalhes, eu posso muito bem aplicar alguns flares aqui nessa área dessa luz, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar tudo isso aqui, vou colocar VFX, eu venho aqui em garrafa e abaixo de garrafa, aqui em luz, eu vou estar aplicando aqui esses detalhes, tá? Então eu venho aqui novamente na pasta, vou importar para cá e vou jogar esses detalhezinhos aqui em dourado, beleza? Vou diminuir um pouco essa escala e vou mudar o modo de mesclagem dele também, beleza? Esse modo de mesclagem aqui já ficou bem interessante, ó. Eu posso dar um Ctrl L e intensificar talvez um pouco esses tons de sombra, beleza? Então vai saindo, vai sumindo essas áreas. A mesma coisa eu posso fazer aqui nos meios tons, aumentar um pouquinho. Show de bola. E aqui é uma questão agora de criar máscara de camada, beleza? E retirar das áreas nas quais eu não quero, beleza? Então eu venho aqui com o brush na cor preta e retiro um pouco, tá? Tanto dessa área aqui, por exemplo, ó. Vou dar uma ativada aqui, desativada no olhinho, para ver se realmente não está passando uma parte batida, né? Vou duplicar, pressionando Alt e arrastando. Aqui já ficou bem interessante, ó, também, ó. Essa área. Ó, aqui já tem uma presença desse efeito, tá? Então é necessário retirar também, ó. Então vem com o brush aqui, ó.
que vale a pena deixar esses pedacinhos. E aqui eu posso muito bem vir retirando essa finalização dele aqui, ó. Show de bola. Então são detalhes mínimos que você vai acrescentando e vai trazendo um detalhe bem interessante para sua criação, tá? Fazendo com que ela vá para outro nível justamente por ter realmente esses detalhes, entende? Vou fazendo isso daqui no decorrer do processo. Mesma coisa, eu venho com o brush aqui, ó. Retiro dessa área. Também. Show de bola, perfeito. Uma coisa que eu tenho visto aqui é que esse amarelo aqui desse Brasil, né, dessa tarja, ele se encontra um tanto quanto desaturado, né? Então eu posso muito bem vir aqui em BG, ou melhor, vir aqui em tarja, né? Vir aqui em elipse, U, e trazer um pouco de saturação para essa área, beleza? Vou puxar um pouquinho mais para cima aqui, vou ver como é que fica. Aqui já foi demais, né? Vou puxar um pouco mais para esse laranja e diminuir um pouco essa intensidade de saturação. Vou testar, aqui já ficou mais interessante, porém não é isso ainda, beleza? Ao invés de eu puxar para o laranja, vou retornar aqui para o amarelo e vou reduzir um pouquinho mais. Vamos ver? Eu acho que aqui já tá legal. Basicamente é isso, fechou? Então após realizar todos esses efeitos, tá? Todos esses ajustes, esse tipo de coisa, é o momento da gente fazer o top grade, né? Que é justamente trazer diversas camadas de ajuste para a gente conseguir estar realizando aqui a finalização. Então vou primeiramente aqui criar uma camada de curvas, beleza? E vou adicionar um pouquinho de contraste aqui, beleza? Então vou puxar um pouquinho as sombras, vou intensificar um pouquinho esses realces. Você percebe que já se tornou muito forte e teve um aumento também de saturação. Eu posso muito bem vir em luminosidade, ver como é que vai ficar. Já ficou melhor, já deu uma quebra nessa questão dessa saturação. E aqui eu posso muito bem vir diminuir a opacidade, beleza? Eu vou vir aqui, ó. Ou melhor, eu posso até diminuir a opacidade, diminuir o preenchimento. Vou vir aqui em preenchimento e vou colocar em 60, beleza? Ou melhor, 50. Eu acho que assim já ficou legal. Agora, novamente em curvas, agora ao invés de eu mexer aqui no canal RGB, eu posso muito bem vir aqui em sombras, tá? Eu posso puxar aqui um pouquinho pro vermelho, beleza? Dar uma quebra aqui de ciano, talvez. Aqui já não ficou tão... Não, na verdade eu vou dar uma quebradinha assim. Tá bem leve aqui, tá? Basicamente é isso. Show. Aqui em verdes, eu posso aumentar um pouquinho também? Não, eu vou puxar um pouquinho mais pro magenta, tá? Vou pegar aqui as sombras e puxar um pouquinho pro magenta. Você vai perceber que aos pouquinhos que você vai realizando dentro das curvas, ele já vai fazendo uma alteração totalmente diferente, né? Então, assim, é interessante com que você vai mexendo realmente aos poucos aqui na curva, porque um pontinho que você mexe já faz uma diferença enorme, beleza? Então, eu vou puxar um pouquinho mais esse magenta para fechar um pouquinho mais esse tom de laranja, beleza? Então, olha só como já ficou interessante. E agora, talvez, vamos ver se vai ficar legal, dar uma quebradinha com o azul, tá? Puxar um pouquinho nesses tons aqui. Já não ficou tão interessante assim, né? Então, eu vou ver aqui no real, se já não ficou legal também. E agora eu posso, ao invés de puxar pro azul, eu vou dar uma quebradinha aqui com o amarelo, beleza? Quebradinha não, acrescentar, né, na verdade. Então, esses dois ajustes aí já ficou bem interessante. Agora eu posso muito bem vir com a cor seletiva e fazer alguns ajustes aqui básicos, tá? De puxar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, ver o que fica mais interessante. Aqui não necessariamente tem uma regra, tá? É justamente uma questão de teste mesmo, pra você ver realmente o que fica melhor na sua criação, beleza? Eu vou puxar pra cá, talvez. Isso, vou abrir um pouquinho aqui, ó. Show de bola. Esses amarelos aqui eu tenho a opção de ofuscar ou realçar um pouco, tá? Aplicando amarelo ou azul, vou deixar no amarelo mesmo. E eu posso aplicar um pouquinho de preto aqui nesses vermelhos, tá? Esse amarelo agora, eu venho, vou dar uma alterada. Vou puxar aqui, adicionando um pouco de magenta, beleza? Então, na verdade, talvez... Não, vou aplicar um pouquinho de magenta assim. Vou aplicar um pouco de amarelo, beleza? De bola. E aqui eu posso reduzir um pouquinho essa carga de branco, adicionando um pouco de preto, justamente para fechar e pigmentar um pouquinho mais ainda, beleza? Agora eu venho aqui em neutros, vou ver se o azul vai combinar bem aqui, vou dar só um toquezinho. Vou adicionar um pouquinho mais de vermelho nesses meus tons. E o magenta eu não vou aplicar. Eu vou tentar vir aqui novamente com o azul, só que com equilíbrio de cores, beleza? Vou trazer um pouquinho do azul e vou dar uma quebradinha aqui com o verde, talvez fique legal. Vou ver.
os meios tons. Vou dar uma visualização aqui, não ficou muito legal. Eu vou retirar ele e aqui eu vou reduzir essa matiz e saturação, beleza? Ou melhor, vou reduzir somente essa saturação. Já ficou muito saturado aqui, muito carregada a minha imagem. Então posso muito bem vir reduzir mais um pouco. Posso vir em amarelos, reduzir também, beleza? Esse é amarelo. Posso mudar um pouquinho essa matiz, puxando um pouquinho aqui mais para o tom alaranjado. Mas olha só como já fica muito mais interessante, essa saturação ela já dá uma equilibrada, né? Então eu posso vir aqui no principal novamente, retornar um pouquinho, já que a gente fez essa alteração no amarelo somente. Mas aqui, para mim, já está muito interessante. E agora eu posso vir aqui em filtro, ou melhor, eu vou Ctrl Alt Shift E, beleza? Ctrl Alt Shift E. Vou converter em objeto inteligente, beleza? Vou vir aqui com o filtro do Camera Raw para dar uma finalização aqui nessa criação. Vou vir aqui em claridade, vou adicionar um pouquinho, vou ver qual o efeito que ele me traz. Já torna uma profundidade mais interessante. Aqui em contraste, posso aumentar um pouquinho, quebrar um pouquinho essa vibração, né? Porque aumentando o contraste, ele vai aumentar um pouco essa saturação também. Aqui em temperatura, posso puxar um pouquinho mais para essa temperatura mais quente, beleza? Quebrar mais uma vez aqui a vibração. Aqui em detalhe, eu posso aumentar um pouco mais essa nitidez. Aproximo um pouco mais, ó. Dou uma aumentadinha nessa nitidez, show de bola. E agora, o que eu posso fazer aqui também? Eu posso vir aqui em ótica e dar uma distorção, tá? Uma distorção bem pequenininha, justamente para ele criar essa distorção mesmo, de fato, como se fosse uma câmera fotográfica. Mas aqui eu não vou colocar -5, vou colocar -3, tá? -3 eu acho que já tá interessante, bem pouquinho mesmo, justamente só para dar esse efeito. Aqui em vinheta eu posso estar aplicando também, mas eu vou aplicar essa vinheta aqui do efeitos, tá? Que ele pega em mais áreas da minha imagem. Vou adicionar um pouquinho de granulado também, ó. Vou aproximar e vou puxar esse granulado aqui, ó. Vou puxar aqui para 10, eu acho que já tá interessante, show de bola. Calibração, eu posso estar dando uma modificada também, ó. Puxando um pouquinho mais para cá, quebrando um pouco mais aqui também, ó. E dando uma equilibrada aqui nesse canal de azul, beleza? Vou dar um OK. Então, olha só como já fica muito mais interessante a nossa imagem. Ela realça aqui, ó, pontos específicos, principalmente o nome dessa cerveja, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, beleza? E deixa seu comentário aqui abaixo, que é muito importante saber o que você achou de todo esse conteúdo. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!